Olá, amigas, olá, amigos. Hoje vou falar sobre a escravidão no nosso país, o Brasil. O escritor paranaense Laurentino Gomes, autor da trilogia Escravidão, que leu quase 200 livros para poder escrever esta obra, ele diz que o assunto mais importante da nossa história é a escravidão. E, na minha opinião, a escravidão é a maior vergonha do nosso país. Em 1530, chegou o primeiro navio com negros escravizados provenientes da África. Foram 358 anos de escravidão. 5 milhões de escravos vieram para o Brasil. E toda família que não era indigente ou pobre possuía um, alguns ou muitos escravos. E a economia brasileira era dependente da mão de obra escrava. Era na produção de açúcar, ouro, diamante, café e várias outras atividades, tanto do campo quanto da cidade. E, como diz Laurentino Gomes, infelizmente a história da escravidão é contada por pessoas brancas. E o que eu vou passar aqui para vocês é importante para os jovens de hoje que estudam sobre a história do Brasil, mas que detalhes a respeito da escravidão não são levados para a sala de aula. E para aquelas pessoas que reclamam da atual política, e eu não digo que não tem que reclamar, tem muitas coisas a reclamar, mas aquela gente que tem saudade de uma época que não viveram, só baseada em livros. Eu trago aqui para vocês anúncios de um jornal, aliás, de 3 edições do Jornal do Comércio de 1830, Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Está à disposição no Google, porque a empresa escaneou na Biblioteca de Viena, na Biblioteca Nacional de Viena, este jornal. E aqui eu trago para vocês edições de, aliás, anúncios das edições de 2 de janeiro, 4 de janeiro e 5 de janeiro de 1830. São anúncios que tratam da venda, aluguel e leilão de escravos. Então aqui, leilão. Esses leilões eram vendas públicas de escravos recém-chegados e também nos casos de hipoteca, quando o senhor hipotecava, né, e o escravo era levado a leilão. Hoje, 2 de janeiro, no Consulado de Portugal, Rua Direita, número 95, às 10 horas do dia, se há de fazer leilão de vários baús de roupa usada, um escravo novo e outras mais coisas que serão patentes pelo inventário dos subditos portugueses falecidos. E eu falei aqui de hipoteca, e é importante aqui ressaltar que também tinha os escravos de ganho, que eram aqueles escravos que saíam para trabalhar
para fazer, por exemplo, vendas no centro do Rio de Janeiro, e na volta tinha que dar uma parte do ganho para o seu senhor. Eram chamados escravos de ganho. E os escravos penhorados, né, que eram dados em penhora até que o pagamento da dívida fosse efetuado. Aqui temos um anúncio de vendas. Vende-se uma rapariga de idade de 16 a 18 anos, bonita figura, corpulenta e bem educada. Sabe coser bem, e aqui coser é costurar. Aqui vamos, nesse jornal, ver várias palavras que já são arcaicas no português atual. Sabe coser bem, lavar, engomar e fazer com asseio todo o serviço interior de uma casa. Por ter sido sempre recolhida. E eu acredito que recolhida aqui é que essa rapariga ela sempre esteve em casa, não saía para a rua, né? Não tinha más amizades, algo assim, né? Há mais outra com as mesmas habilidades, e demais é boa rendeira e cozinheira, porém tem menos corpo. A outra que lava de sabão e barrela. Barrela, acredito que seja a barrilha, que era utilizada para limpeza na época. Engomar, é que está um pouco apagado aqui. Engoma e cozinha, arranja bem uma sala e uma mesa com desembaraço. Não tem moléstias nem vícios. Moléstia era doenças, né? E que se afiançará. Quem as pretender, na época se falava pretender, né? Vá à Rua do Sabão, número 291, advertindo que se vendem por necessidade de acudir a uma letra. Acredito que seja a letra de câmbio. Uma dívida, talvez, né? Vende-se uma rapariga parda muito clara que terá 14 para 15 anos de idade, cose, corta vestidos de senhoras e roupa de homem, engoma, lava, cozinha e faz renda, tira amostras, enfim, vende-se por precisão, como se poderá fazer ver ao comprador, e uma rapariga de nação que terá a mesma idade, sabe engomar bem, lavar, cozer alinhavado, né? E tem muito jeito para ser uma boa mucamba. Quem de alguma precisar, vá à Rua do Sabão, Cidade Nova, número 25. E aqui é bom esclarecer que escravo de nação era o escravo que pertencia ao Estado. Geralmente trabalhava nos órgãos do Império, como em fábricas de pólvora e obras públicas. Seguimos aqui com esses anúncios terríveis que demonstra como era a escravidão em 1830, e não só em 1830, mas em todos aqueles séculos, nesses 358 anos de escravidão no Brasil. Então esse anúncio está junto, por exemplo, de um anúncio onde vendem cavalos. Imagina vocês. Vou só ler aqui, ó. Vende-se um cavalo muito manso e próprio para o andar de alguma senhora, o qual se dá muito barato, em razão de estar alguma coisa desfeito, no campo da aclamação número 18. Na rua detrás do hospício, número 174, vende-se uma parda com uma filha, tendo esta 5 anos de idade,
A mãe é perfeita costureira, sabe criar muito bem e entende alguma coisa de bordado. Corta e faz roupa de escravos, sabe engomar liso, cozinha o ordinário de uma casa. É hábil para todo serviço e não tem defeito. E aí outra parte eu não imprimi. Em notícias particulares, aí aqui é para você comparar o anúncio de uma escrava para um anúncio onde pedia uma empregada branca. Precisa-se de uma senhora branca para a vila de Campos, para o arranjo de uma casa de família decente. Quem se achar nas circunstâncias de exercer bem este lugar, queira dirigir-se à Rua do Ouvidor, número 85. Isso é no centro do Rio de Janeiro. Para tratar do ajuste, sendo pessoa de probidade, não se duvidará dar-lhe um salário avultado, advertindo que sendo casado com o marido, e o que levar em sua companhia. O que levar em sua companhia eu entendi como sendo filhos. Não se duvidará pagar-se-lhe o que eu mesmo merecer por seu trabalho. E aqui anúncio de escravos fugidos. No dia 29 de dezembro, fugiu da chácara do Basto, em São Cristóvão, é um bairro do Rio de Janeiro, uma escrava ainda buçal. Buçal era o africano ou africana que não sabia ainda falar a língua portuguesa. De nome Rita, nação monjola, estatura ordinária, cara redonda e riscada. Levou vestido de ganga azul já usado, lenço no pescoço branco de xadrez e uma trouxa de roupa de seu uso. Quem dela souber e a levar à rua detrás do hospício número 24, receberá boas alvíceras. Outro anúncio de escravo fugido. Quem souber de uma preta por nome Vitória, de nação Moçambique, com os sinais seguintes: beiço furado, olha só que horror, com um sinal na testa, e um em cada fonte, é que está a letra bastante apagada, tá? E um em cada fonte, bem crescidos para fora. O sinal, né? Cheia de corpo, quer dizer, gordinha. Pernas grossas, com um pé inchado, deve ser. Vestidos de risca azul e por cima saia cor-de-rosa desbotado. Quem dessa souber e levá-la à Rua da Misericórdia, número 186, terá alvíceras. Alvíceras eu acredito que seja uma gorjeta, né? Vendas. Vende-se uma bonita e vistosa escrava de nação. De nação, como eu disse, né? Era o escravo que pertencia ao Estado. De idade de 17 a 18 anos, sabendo coser, engomar liso e de preguinhas. E também cozinha. E o motivo se dirá na ação da venda. Quem a pretender comprar, dirija-se à Rua do Sabão, número 27. Quem quiser comprar um preto crioulo de idade de 14 a 15 anos, próprio para bolieiro,
sabe montar e tratar bem de animais. Quem o quiser, dirija-se à rua direita, canto da Rua das Violas, número 124. Vende-se um moleque de nação de idade de 14 a 15 anos, bem feito e muito sadio, próprio a qualquer ofício. Quem o pretender, procure na Rua Larga de São Joaquim, na primeira casa nova, passando a da esquina defronte do Beco do Costa, de manhã até às 8 horas e de tarde das 3 por diante. Olha só os horrores, anúncios daquela época, né? 1830. Janeiro de 1830. Aluguéis. Na rua de trás do hospício, número 374, de frente da sacristia do Sacramento, precisa-se alugar uma preta que seja fiel e saiba lavar, engomar e cozinhar. Quem a tiver, dirija-se ao número acima, que não haverá dúvida. Não haverá dúvida, deve ser, no preço. Precisa-se de uma negra para alugar-se que saiba lavar, engomar e o mais serviço de uma casa. Quem a tiver e quiser alugar, procure na Rua da Alfândega, número 72. Quem quiser alugar um moleque próprio para pajem, e aqui pajem não é aquele menino que vai lá junto com os noivos na hora do casamento religioso, não. Era o acompanhante, era um menino acompanhante, né, que servia para carregar armas nas caçadas, por exemplo. Então, quem quiser alugar um moleque próprio para a pajem, procure na Rua da Princesa, casa número 166, deve ser, está apagado, né? Aluga-se ou vende-se um perfeito bolieiro, ainda rapaz. Quem o pretender pode dirigir-se à Rua Direita, número 92. Amas de leite, um anúncio no Jornal de Janeiro de 1830, do dia 5 de janeiro. Esse é o anúncio preciso, a data precisa, a data certa, né? Quem quiser alugar uma ama de leite forra, de nação Conga, de nação Conga, e com muito bom leite, dirija-se à Rua da Princesa dos Cajueiros, número 102, que lá achará com quem tratar. Aqui diz que a moça, a escrava, era forra. Por que forra? É porque ela tinha a carta de alforria. Então ela já era liberta. Aqui não diz escrava forra, era uma forra. E o que era a alforria? Essa carta de alforria era o ato pelo qual um proprietário de escravos liberta os seus próprios escravos. E aqui, anúncio de 5 de janeiro de 1830 também, de escravos achados. E diz assim: aguarda os quartéis da Rua de Bragança, no dia 28 de dezembro, pela meia-noite, né? Prendeu 2 pretos. Um terá 15 anos, outro 20. Não sabe dizer quem é seu senhor. Demonstram ser servente de pedreiro ou de minas, pelo trajo, ser algum tanto cheio de barro. Portanto, a quem os mesmos pertencer, queira ir buscá-los no dito quartel, procurando pelo comandante da guarda, que dando fiador, alguma coisa assim,
eles serão entregues? É que além do português ser estranho daquela época, as letras estão algumas apagadas. Quarta-feira, 30 de dezembro, apareceu na chácara Beira-Mar, na Rua Nova do Imperador, em São Cristóvão, uma preta buçal que não sabe dizer quem é seu senhor, a quem a mesma pertencer e queira procurar na dita chácara, que dando os sinais certos lhe será entregue. Na verdade, que a frase é: se lhe entregará. Então, para vocês verem como eram tratados os escravos naquela época. E no Brasil tivemos 5 leis que trataram de eliminar a escravidão no Brasil. A primeira lei foi no ano de 1831. Foi a Lei Feijó, em homenagem a Diogo Inácio Feijó, que se dedicou para aprová-la. Em 7 de novembro de 1831, devido à pressão da Inglaterra, isso é muito importante, a Inglaterra, que era a potência daquela época, pressionou o governo português, o Império Português, aliás, o Império Brasileiro, né? Que já era o Brasil um país independente, então era o Império do Brasil, pressionou que fosse promulgada essa lei. Aliás, pressionou que acabasse com a escravidão no Brasil. Então, em 7 de novembro de 1831, foi promulgada a Lei Feijó, que declarava todos os escravos que chegassem ao Brasil livres. Mas essa lei nunca foi cumprida em sua integridade, gerando a expressão lei para inglês ver. Alguém já deve ter ouvido essa expressão, né? Lei para inglês ver. E assim continuou ilegalmente o transporte de escravos para o Brasil. E nesse período aí, até 1850, vários navios negreiros foram apreendidos pela Marinha Inglesa. E o desembarque ilegal de escravos não ocorria nos portos, mas em praias, em locais longe da fiscalização. Em 1850, foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, ou Lei 581, de 4 de setembro de 1850, no reinado de Dom Pedro II, que proibiu a entrada de africanos escravos no Brasil, criminalizando quem a infringisse. E o Eusébio de Queiroz era o ministro da Justiça. Ele foi ministro da Justiça de 1848 até 1852. Conforme o artigo 3º desta lei, da Lei Eusébio Queiroz, e aqui eu vou ler o artigo, abre aspas, são autores do crime de importação ou de tentativa dessa importação o dono, o capitão ou mestre, o piloto e o contramestre da embarcação e o sobrecarga. São cúmplices a equipagem e os que coadjuvarem o desembarque de escravos no território brasileiro ou que concorrerem para os ocultar ao conhecimento da autoridade.
ou para subtrair a apreensão no mar, ou em ato de desembarque sendo perseguido. Fecha aspas. E em 1871 foi assinada pela Princesa Isabel, no dia 28 de setembro de 1871, a Lei 2040, a Lei do Ventre Livre, que pregava a liberdade para os filhos de escravas que nasceram a partir da data em que a lei foi vigorada. E as crianças eram livres, entre aspas, né? Porque ficavam sob a responsabilidade dos senhores até os 21 anos de idade, até completar 21 anos de idade, ou entregues ao governo. Então, ou elas ficavam até os 21 anos as crianças ficavam, né, até completar 21 anos, ou eram entregues ao governo. E era mais vantagem para os senhores manter essas crianças, esses adolescentes, até a maioridade, porque viravam mão de obra barata. E em 1885 foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, a Lei dos Sexagenários, que previa a liberdade dos sujeitos escravizados que tivessem mais de 60 anos. 60 anos de idade, né? E o nome da lei, Lei Saraiva e Cotegipe, era o conselheiro Saraiva e o barão de Cotegipe, que eram políticos liberais. Eles que ajudaram, né, a que essa lei fosse aprovada. E a lei mais conhecida por todos, que estudamos história, é a Lei Áurea. A lei de 13 de maio de 1888, que extinguiu a escravidão no Brasil. Ela libertava cerca de 700 mil escravos. E o número não é tão grande, né? Porque já tinha um grande contingente de libertos no país devido às leis anteriores. E é importante a gente falar aqui que essa Lei Áurea teve todo um movimento anterior à assinatura e com a adesão, né, de intelectuais e políticos daquela época. E aqui vou citar os nomes de Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama e André Rebouças. Então está aí para vocês um resumo da história da escravidão aqui no nosso país, no Brasil. Foram, como eu disse, 358 anos dessa grande vergonha na nossa história. Então, amigos, até o próximo vídeo. Um abraço.